Eu acho que o maior obstáculo foi a aceitação masculina. Foi muitos dias de choro pelos cantos da usina, porque não era aceita, enfim, tu se sente um pouco excluída, porque eles são homens, né? Eles têm esse machismo natural deles. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Ferreira Lima Cash, um programa pensado para levar informação para você que está aí do outro lado da tela. Nessa segunda temporada estamos falando sobre um tema muito importante, as trajetórias de mulheres e suas carreiras profissionais. Para me ajudar no bate-papo de hoje, estou recebendo a Sueli, que é mãe, esposa e supervisora de operação. Tudo bem, Sueli? É um prazer receber você aqui hoje. Boa tarde, tudo bem? Você? Tudo certo. Sueli, para a gente começar conversando um pouquinho, eu quero saber um pouco sobre o início da sua trajetória. A gente sabe que você começou você estudou química, né? Isso. E como que você chegou até a supervisão de operação? Foi algo planejado? Aconteceu naturalmente? Como que se deu essa trajetória? Que você acabou mudando, né, um pouco assim do que você estava estudando. Eu comecei como estudante de química em Triunfo, há bastante tempo atrás. Não consegui finalizar lá porque tiraram o transporte. E quando eu me mudei para Montenegro, teve a oportunidade de fazer ele gratuito no São João. Então eu fiz o técnico em química gratuito no São João e eu precisava de um local para fazer um estágio. Um colega meu me indicou a Ecocitrus. Eu entrei lá como estagiária, eu estagiei lá durante 6 meses e precisei sair. Eu retornei para lá depois de 1 ano como operadora. E na parte de operadora, eu pude aprender todas as funções da Ecocitrus. Eu trabalhava junto com os meninos, igual os meninos. Se tivesse que roçar, lavar uma caixa de ovo, que é extremamente fedorenta, sem se importar com os cabelos, operar as máquinas. E depois disso eu comecei a fazer um bacharelado em Química e apareceu a vaga de analista de laboratório. Eu fiquei como analista durante 1 ano e depois a vaga de supervisão de operação. E como eu sabia como operar cada parte, cada setor, eu passei para a vaga de supervisora de operações. Então você começou ali, quando você voltou, foi pro chão de fábrica, né, que a gente diz, e a maioria, então, dos seus colegas eram homens. Todos. Todos? Você era a única mulher que tinha nesse setor, então. Isso, era eu e tem uma menina que trabalha no laboratório, mas a operação e o laboratório, o laboratório, enfim, né, tem a sala deles e a operação, ela não é vinculada, a gente só levava as amostras. Sim, tinha essa separação. E nesse meio, como que foi para você? Claro, você precisava, enfim, né, começar profissionalmente, mas trabalhar em meio com homens ali, como que foi para você, sendo mulher? Assim, quais os desafios que você enfrentou? É muito difícil. Eles têm muita dificuldade em respeitar, né, a voz feminina. E além de eu trabalhar com homens, eu recebia homens, atendia homens, né? Eu devo atender em torno de 100 homens por dia, que são os motoristas. Então, além da minha equipe, eu tinha mais. Então, o assédio e a parte deles achar que a gente não é capaz é bem forte. A questão, acredito que deve ter o respeito, né? Acaba não sendo o mesmo às vezes, porque não tá vindo de um homem, eu não vou aceitar. E agora, então, na sua posição atual como supervisora, como que você lida com isso no dia a dia, com seus colaboradores? Quando eu assumi a supervisão, ainda foi muito difícil, porque eu cresci com eles. Então, quando tu cresce no meio e tu assume uma supervisão, é muito difícil daqueles que te acompanharam te respeitar, né? Mas é tudo uma questão de conquista. Eu conquistei e hoje, graças a Deus, eu tenho uma equipe maravilhosa, a gente se dá muito bem. Eles me respeitam, me escutam. Se eu peço qualquer coisa, eles acatam. Se eles precisam
Se eles têm uma opinião adversa à minha, a gente conversa, tudo com muita educação. Sim, acredito que você deve ter conquistado também pela trajetória, né? Tanto tempo Sim. que foi passando ali, que você foi trabalhando, então não é uma pessoa que chegou do nada, estou Não. aqui, mas você trabalhou com eles desde o início, então pode ser que a adaptação acabe ficando um pouco mais tranquila. Mesmo que tenha essa quebra, né? Tipo, Sim. era minha colega, agora não, agora eu sou a supervisora. Mas também nessa questão, acho, de posição como mulher, né? Você já veio trabalhando desde cedo com eles. Sim. Também você é mãe, né? Mãe. Quantos anos tem seu filho? A minha filha vai fazer filha? 2 anos. 2 em anos, janeiro. uma menina. Uma Qual é o nome dela? Luísa. Luísa, 2 anos. E como que foi, em que momento você estava da sua carreira quando você descobriu a maternidade? Assim que eu fui promovida. Logo Foi no um início. choque muito grande, porque eu fui promovida e eu tava no ápice, assim, e eu descobri Sim. a gravidez. Tava tipo, agora vai, vou com Agora eu tudo, vou voar e eu descobri que tava grávida. Foi um choque bem grande, assim, no início. Eu demorei alguns meses para aceitar, Sim. mas hoje eu não imagino a vida sem. Não. A minha carreira profissional sem a Lu, ela ia em linha reta. Uhum. Com a Lu, ela só deu uma curva, mas ela chegou no mesmo lugar. Sim. Foi uma pequena parada e No se mesmo retomou. lugar. E você teve que se afastar? Teve algum assim, problema que você enfrentou por causa da gestação no serviço? Sim, como eu trabalho numa área ela é considerada periculosidade, eu não poderia estar lá em cima. Então eu fui afastada do meu local de serviço. Isso me doeu muito, porque eu amo o que eu faço. E não poder fazer me doeu muito. Sim, não poder exercer por esse tempo. Isso. Teve que... Eu fiquei afastada das minhas atividades desde os 3 meses de gravidez. A Lu nasceu com 7. E quando eu retornei, depois de 4 meses, eu retornei para a minha posição atual. Mas foi muito difícil, foi um longo tempo afastada. Sim, ela acabou nascendo antes do tempo, então. A Lu nasceu antes. Nasceu prematura. Apressada. Querendo vencer do Uhum. mundo. E aí, como que foi? Então, você teve que, além de ser afastada, né? Você teve que ficar fora ali. E logo, né? Depois que você recebeu a promoção, você teve que enfrentar, então, ela nascendo um pouquinho antes do tempo. E teve alguma dificuldade? Algo depois, quando você teve que voltar, deixar ela, a gente sabe que acaba que tirar esse vínculo da mãe, né? Com o bebê pequenininho, daí ter que voltar pro trabalho. Como que foi isso? Foi muito difícil. Eu sempre achava que era bobagem, sabe? E não é. Dói, eu acho que eu chorei por 2 dias seguidos fazendo adaptação nela na creche, ou mais. Foi bem doloroso. E ela, por ser prematura, ela pega mais vírus que uma criança normal, sabe? Ela tá sempre doentinha, então é bem complicado. Tem que ter já esse cuidado maior, desde quando ela nasceu, já tem essa preocupação maior, acredito, né? Sim, ela era muito pequenininha. Não, eu só imagino 7 meses, sim. 7 meses? 7 meses. Com 7 meses. Qual conquista hoje você mais se orgulha? Eu acho que é ter a família que eu tenho. Tenho uma família maravilhosa, um marido maravilhoso, minha filha é espetacular. E eu trabalho num lugar maravilhoso que me traz rendimentos. Hoje eu tenho meu carro, a gente tem a nossa casa, eu posso dar tudo que a minha filha precisa. Isso, pra mim, assim, não tem preço. É a maior conquista. Quando você falou que você fez estágio, né, onde você trabalha hoje, e aí você saiu e ficou fora por 1 ano. Você chegou a trabalhar em outro emprego antes de voltar pra lá ou não? Sim, eu trabalhei na GTEC. Agora acho que é Vero, antiga GTEC. Na parte de atendimento? De atendimento, e aí depois voltou. Voltei. Surgiu a vaga, eles me ligaram, perguntando se eu tinha interesse. Sim. Pra vaga de operação, era ferista, eu ia tirar férias dos meninos, e eu quis voltar. Na raça, na coragem. E teve alguma coisa que te motivou, assim, não, eu vou tentar, eu vou ir pra lá, porque você sabia que era um trabalho mais pesado, né? Que não é um trabalho convencional, assim, feminino, digamos. Teve alguma coisa que você pensou, tipo, foi pela possibilidade de crescimento que você resolveu arriscar e voltar pra lá? Sim, foi pela possibilidade de crescimento e porque é uma empresa que eu me identifico muito.
Eu gosto, eu amo o que eu faço e amo o que a empresa faz. Então, eu acho muito nobre o que eles fazem lá. Então, eu optei por voltar. Aproveitando esse gancho, então, conta um pouquinho pra gente ou como que é o setor que você trabalha, o que vocês fazem, ou o que você exercia. Lá é uma usina de compostagem, né? Então, a gente recebe todos os resíduos industriais de mais de 150 empresas, trata e devolve em forma de composto ou biofertilizante para o solo. Então, tudo que é ruim, lodo, enfim, todas as coisas ruins que tem, que são descarte, que ninguém mais usa, nós pegamos e transformamos em vida para o solo. É muito lindo. Sim, uma causa bem para o meio ambiente, né? Então você acabou se identificando com essa parte. Sim. Ai, que legal. Então, falando sobre vida pessoal e profissional, como você consegue exercer um equilíbrio entre as duas? Às vezes é bem complicado, porque como supervisora eu não tenho dia e nem hora, né? Então, às vezes tá num passeio em família, te ligam que tem que voltar para a empresa. Mas mulher vai se virando. A gente é dá 1001. A gente dá um jeitinho em tudo, né? Questão de organização, porque acredito que aí você tem que ser mãe, esposa, mas também tem que ser supervisora e também tem que cuidar de si, né? A gente tem que tirar esse tempo para nós, enfim. E aí tem que equilibrar tudo isso em 24 horas. É apertado, mas dá. Quando você estava cursando química, você pensava em seguir nessa área? Ou você já se imaginava como supervisora? Você queria ficar no laboratório ou você preferia a fábrica mesmo? Quando eu cursava química, eu me imaginava dentro de um laboratório. O meu pai, a vida inteira, ele trabalhou no polo. Então, o meu sonho era ir para o polo trabalhar igual o meu pai. Queria seguir os mesmos passos. Mas foi quando eu fui estagiar na Ecocitos que eu tive a oportunidade, né, de caminhar pelo chão de fábrica que eu decidi, não, eu realmente não nasci para trabalhar dentro de um laboratório, e sim aqui. Foi naquele momento. E durante a sua trajetória, quando você recebeu a notícia que queria ser supervisora, quando você recebeu a promoção, você ficou com algum receio em algum momento, talvez, de não estar preparada? Não só pela questão de ser mulher, né? Mas pelo momento, assim, tipo, será que eu consigo? Será que essa é a hora certa? Como que foi, assim, pra você? Sempre fica um pouquinho de receio de tu pensar que tu não vai conseguir, de tu achar que tu não vai dar conta, porque é bastante responsabilidade. E gerenciar pessoas também não é uma coisa muito fácil. Então, por muitas vezes eu pensei que não era o momento, que eu não ia conseguir, que isso não era para mim. Mas foi, tá indo. Teve algum momento que alguma coisa que aconteceu que virou uma chavezinha e talvez tu tenha pensado, não, eu acho que eu dou conta, eu posso, eu consigo? Eu acho que a gente precisa aproveitar as oportunidades. Eu acho que as oportunidades elas não passam duas vezes na frente da gente, então a gente precisa se agarrar. E se eu não fizesse um teste, eu nunca ia saber. Se eu não aproveitasse a oportunidade de ser supervisora, eu nunca iria saber se eu ia dar conta ou não. Às vezes basta o tentar, né? A tentativa e super certo. Você tem algum obstáculo que você enfrentou na sua carreira profissional que você tem para contar pra gente e como você superou ele? Eu acho que o maior obstáculo foi a aceitação masculina. Foi muitos dias de choro pelos cantos da usina, porque não era aceita, enfim, tu se sente um pouco excluída, porque eles são homens, né? Eles têm esse machismo natural deles, por mais que agora eles são o que são, não posso falar uma vírgula, mas no começo foi muito difícil, eu achei que eu não ia conseguir, eu chorei muito, mas consegui dar a volta por cima, não precisei enfrentar ninguém, sabe? Fui tomando os cantinhos, assim, automaticamente, fui chegando devagarinho e consegui conquistar o respeito deles. Mas no início foi bem complicado. Foi algo que você teve que ir trabalhando aos poucos para
às vezes até com a gente mesmo, né? Porque, acredito, deve ser outras conversas, ou outros assuntos, enfim. E aí você chega, além de ser mulher, é uma funcionária nova, e aí tem que se introduzir ali no meio deles, né? Fazer parte da equipe, pertencer ali à empresa, né? A aceitação Sim. deles. Você disse que você cursou Química, começou a cursar em Triunfo. Uhum. Então você não era daqui de Montenegro. Não, Você era de Triunfo. Você é natural de Triunfo. Triunfo. E aí, como o curso acabou sendo cancelado, você falou, né? Tiraram o transporte público. Ah, tiraram o transporte. E aí você veio para Montenegro. Isso, depois de 3 anos eu vim para Montenegro. Ah, você começou o curso, aí como foi cortado o transporte, depois de 3 anos você veio para Montenegro. Vim para Montenegro, porque Triunfo é uma cidade incrível, mas em questão de emprego, né? Se tu não vai pro polo, tu não vai para lugar nenhum. E o polo, se tu não tem estudo, ou tu trabalha confinado numa cozinha, enfim, passando trabalho. Então eu vim para Montenegro, que tinha mais opções de emprego e de estudo também. Então eu iniciei de novo o técnico daí no São João, tudo, desde o início. Ah, você teve que começar desde o início o curso, não pôde parar. É que o Triunfo é mais interior, né? Isso. Cidade menorzinha. Daí realmente acaba que falta oportunidade, né? Sim. E você veio morar pra cá, os seus pais se mudaram? Foi por conta própria? Como que foi? Meus pais, a minha mãe passou no concurso, ela veio pra cá. E depois de um tempo veio a família toda. Só que eles voltaram, né, pra Triunfo. E eu e a minha irmã, a gente seguiu aqui em Montenegro. Sabe que a nossa convidada do primeiro episódio é concurseira. É? Uhum. E ela também foi atrás, assim, dessa questão, o crescimento dela através dos concursos públicos. Legal, né? Batalhar. Sim, a gente trouxe muito essa questão, né, de ir atrás, de enfrentar os medos, né, que a gente precisa. Em questão da liderança, como que foi para você fazer essa transição de ser eram seus colegas, né, e agora você é líder? Como isso acarretou em você? O que te trouxe positivamente para sua vida, tanto profissional como pessoal mesmo? Bom, me trouxe um pouco mais de seriedade e de colocar um pouco mais meus pés no chão, sabe? Antigamente eu levava muito a vida na brincadeira, não digo na brincadeira, mas não levava as coisas tão a sério, enfim. E depois que eu me tornei líder, eu vi o quanto era importante. Depois que eu me tornei líder, eu vi que o que eu podia fazer, tipo, influenciava muitas vezes as vidas das pessoas. A forma como tu fala, muitas vezes tu perde ou tu ganha uma pessoa, né? Sim. Então, eu precisei aprender a ter mais calma, mais paciência, saber falar, a saber me expressar, não ser tão agressiva nas palavras, ter mais controle. E isso eu acabei levando para minha vida pessoal também. Hoje eu sou uma pessoa que eu acredito que eu tenha muita paciência, porque a minha bebê também exige isso. Sim. E responsabilidade, os pés no chão, mais madura. Então, para finalizar o nosso bate-papo, qual seria a habilidade que você considera essencial para crescer no meio profissional? Persistência. Eu acredito que sem isso, ninguém chega a lugar nenhum. Seria persistir, então, até conseguir, né? Conseguir. Se não tu tem desistir. um objetivo, não desiste. Não desistir no meio do caminho. Lá. Sueli, agradecemos a sua participação, a sua disponibilidade por ter você aqui hoje conosco. Eu que agradeço a oportunidade, gurias, muito obrigada. Agradecemos também a você que nos acompanhou até aqui e se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. E até o próximo episódio.